Eu sou Amanda Amarante, sou psicóloga clínica e quero falar um pouquinho sobre um transtorno de ansiedade que é muito comum. É bem provável que você conheça ou já tenha convivido com alguém com esse tipo de transtorno. A gente conhece por fobia social, é o transtorno de ansiedade social. É uma doença que atinge muita gente, 7% da população mundial. É o terceiro transtorno mais recorrente e entre os transtornos de ansiedade, ele é o mais comum. Bem, o que caracteriza esse tipo de ansiedade é o medo irracional, intenso, frequente de estar em situações sociais nas quais a pessoa pode ser avaliada pelos outros. O que acontece? Por que essa pessoa tem todo esse desconforto ao pensar que está sendo avaliada? Quem sente isso já tem um pensamento que será inevitavelmente avaliada de forma negativa pelas outras pessoas. É, portanto, atingida por uma avalanche de pensamentos que afirmam que ela será vista pelos outros como alguém feio, medrosa, esquisita, desagradável, desinteressante, desajeitada, inconveniente. Então, cada vez que essa pessoa está em contato com o outro, ela tem um sentimento de que ela está sendo julgada e ela está sendo avaliada de uma forma muito negativa e muito pejorativa. Isso está sempre presente diante das interações. A partir desses pensamentos, essa pessoa ela passa a desenvolver um profundo sentimento de inadequação, despertencimento. Ela não consegue relaxar, ela não se conecta ao ambiente, porque ela fica totalmente desconectada dela mesma, né? E muito, muito preocupada em controlar a si mesma para que os outros não percebam todo esse desconforto dela. Então, quando essa pessoa está ali interagindo, né, na verdade, ela está muito desligada daquela interação, ela está muito desconectada do que está acontecendo ali, porque toda a atenção dela está nela mesma. Existe toda uma preocupação de que ela se controle a ponto de que os outros não percebam como ela se sente, né? Então, ela fica, ao invés dela ficar com atenção na conversa, na descontração, em curtir o momento, ela não consegue fazer isso, porque ela está muito preocupada e está muito focada em controlar aí possíveis expressões de ansiedade. Como, por exemplo, assim, o rubor, ficar vermelhinha, né? Transpirar, porque ela está ali na interação, mas ela não está bem, ela está ansiosa, ela está muito ativada e com isso o corpo manifesta essas reações de ansiedade. Então, ela está ali e ela fica, em contrapartida, preocupada em controlar essas reações para que as pessoas não percebam. Que seria, então, o tremor nas mãos, se falar, tropeçar nas palavras, né? Falar algo que magoe ou que seja, de repente, inconveniente. Então, veja, alguém que está ali numa interação social e que tem medo de tremer, pode evitar que tipo de comportamento para que os outros não vejam que ela está tremendo? Não sei, comer, beber, escrever em público. Se a pessoa tem medo de transpirar, para que os outros não percebam que ela está no estado alterado, ela pode, por exemplo, evitar cumprimentar as pessoas, não dar a mão para as pessoas, né? Não abraçar. Para não ficar vermelho ou não tropeçar nas palavras, não gaguejar, não trocar as palavras e se sentir aí totalmente esquisito e inadequado por isso, ela pode evitar de se comunicar, de dialogar, de falar de si,
de comentar as coisas, né, de participar de uma conversa mesmo, né, e para não ofender os outros, ela, da mesma forma, né, se ela tem essa ideia de que ela pode ofender as pessoas, ela vai evitar aí falar o que pensa, ter contato visual, para que de repente o olhar dela não possa ser um olhar ofensivo. Se a pessoa virar o rosto, ela pode interpretar que ela virou o rosto, porque o meu jeito de olhar é um jeito que não é legal, né? Que pode causar no outro uma sensação aí de desconforto e que eu tô causando essa sensação, né? Então é assim que a pessoa que sofre de transtorno de ansiedade social pensa, tá? A todo instante essa pessoa ela tem um medo intenso de ser debochada, ridicularizada, humilhada pelos outros. Há uma convicção de que a chance dessas coisas acontecerem com ela é muito grande. Porque essa pessoa ela tem um profundo sentimento de inadequação. Ela se percebe com pouca ou sem nenhuma habilidade, capacidade, competência para interagir com o outro. De uma forma que seja assertiva, de uma forma que seja positiva. Ela não enxerga nela recurso para fazer isso, ela não sabe como fazer isso. E daí, você está se identificando com o que eu estou falando? Veja, há uma diferença entre ansiedade social e transtorno de ansiedade social. Geralmente, todo tipo ou situações sociais ou algumas situações sociais específicas provocam algum tipo de ansiedade na gente, né? Ou medo, ou insegurança. Então, se você se sente ocasionalmente ansioso em algumas situações sociais, você não tem o transtorno de ansiedade social, tá? Para que seja um transtorno, é preciso que essas sensações elas sejam persistentes e elas sejam mais intensas, né? Sempre, que aconteçam sempre e que sejam muito, muito intensas, tá? Há casos onde a pessoa pode desenvolver uma ansiedade social maior em situação específica, relacionada a desempenho. Também nesse caso, a pessoa tem medo da avaliação do outro. Por exemplo, em profissões onde é preciso a exposição, uma bailarina, um artista, um cantor, né, um atleta, ou situações aí onde a pessoa precisa fazer palestras, fazer treinamentos, né, apresentar-se publicamente. Então, há sim casos específicos, ainda que a gente pode caracterizar como um transtorno de ansiedade social, para essas situações relacionadas a desempenho, tá? Mas esse tipo de pessoa, em outros contextos, ela consegue interagir, ela fica bem, ela fica à vontade, ela não sofre na interação em outros contextos. É só nesse momento onde ela é avaliada, tá? Específico em situações de desempenho, ok? Bom, se fez diferença para você conhecer um pouco mais sobre esse tipo de ansiedade, curta o vídeo e clique no sininho para você receber a informação e a continuação desse assunto. Eu falarei ainda sobre as causas, os fatores de risco, impactos na qualidade de vida e o tratamento para o transtorno de ansiedade social, ok? Um beijo e até o próximo vídeo.